Já está aparecendo, gente? A tela? Sim, tá. Beleza, peraí. Deixa eu colocar em modo tela cheia. Quando quiser, pode ficar à vontade, então, Jennifer, por favor. Certo. Gente, eu já vou pedindo antecipadamente desculpas. Eu até conversei com o Davi, porque eu estou no processo de viagem. E aí eu pedi para ser um pouco mais cedo, porque eu nem vou ter muito tempo, infelizmente, mas eu não queria mudar meu dia e queria honrar o compromisso aqui, até porque eu tinha lido o texto. E então, talvez em outro encontro eu possa discutir mais com vocês e até depois também queria muito ouvir o texto da Priscila, mas outra oportunidade a gente vai ter. Então, gente, o texto que eu fiquei para apresentar hoje é o Obtendo Teoria, né, Gary Theory em inglês, Realismo e o Estudo da Religião nas Relações Internacionais, do Jodok Troy. Eu espero que seja assim que se pronuncie. Essa é a foto dele aí. Pode passar, por favor, Davi. Então, esse é o primeiro capítulo desse livro aí, que vocês estão vendo na foto, Religion and the Realist Tradition. E o Jodok Troy, ele é professor assistente do Departamento de Ciência Política da Universidade de Innsbruck, na Áustria. Foi pesquisador visitante no Centro Europeu de Stanford, também do Centro de Estudo de Segurança da Universidade de Georgetown, e ele é afiliado à Universidade Sueca de Defesa. Então, ele é alguém que estuda muito no campo da segurança, mas também um dos grandes motes aí da discussão dele é a relação entre religião e o realismo, e religião e relações internacionais de modo mais amplo. Então, esse capítulo, na verdade, ele é uma introdução a esse livro. Então, boa parte dele é falando o que eles vão desenvolver nos próximos capítulos. Inclusive, eu acho que alguns deles vão ser tratados aqui no grupo mais para frente. E também sobre um organograma não, mas assim, uma organização de como os capítulos vão se desenvolver. Então, só para vocês terem uma ideia aí. Pode passar, Davi. Então, eu vou apresentar para vocês, baseado na estrutura do capítulo, que é as considerações iniciais, e depois pelos subtítulos. Primeiro, realismo, o que há em um nome. O segundo, rumo a uma noção de religião no internacional. E o terceiro, realismo e o ressurgimento da religião. Pode passar, por favor. Em termos das considerações iniciais, então, esse capítulo ele vai, por ser introdutório ao livro todo, estabelecer alguns princípios orientadores, né, para abordar tanto o conceito de religião quanto o conceito de realismo. Então, ele meio que traz um debate bem conceitual do que eles consideram religião e do que eles consideram realismo, que provavelmente, do que eles consideram não, assim, dos conceitos relacionados a esses termos, né, que provavelmente vão ser a base para aquilo que vai ser desenvolvido depois. Mas a primeira, né, os dois primeiros princípios orientadores aí que eles colocam é de que, primeiro, eles atestam que o realismo ele foi influenciado sim pela religião e, portanto, por conceitos normativos. Isso é um argumento que eles defendem, que ele defende muito, né, o Jodok Troy, e traz elementos para basear esse argumento, então, de que houve uma influência da religião nos conceitos do realismo, principalmente realismo clássico. E o segundo elemento que eles vão advogar aí é que a tradição do realismo clássico, em oposição ao chamado neorrealismo, que a gente conhece, é uma fonte promissora para analisar os desafios contemporâneos causados por questões religiosas, como o renascimento religioso nas RI. Então, ele vai dizer que existe atualmente, né, principalmente no debate ali pós-neorrealismo, uma discussão de que argumentativa que ela é um pouco contra-religiosa, né? Que ele vai falar, inclusive, da oposição entre o que é secularismo e o que é secularização. Mas a lógica dele é que as abordagens mais atuais do realismo, como o neorrealismo, elas fogem de uma lógica racionalista, de uma lógica positivista, e elas querem tirar tudo aquilo que seria conceitos normativos, ou até mesmo morais, ou até mesmo religiosos, da influência da tradição realista. Mas ele vai dizer que a tradição clássica realista ela foi influenciada por princípios religiosos e que isso faz muito parte da base conceitual do realismo clássico, inclusive dos principais escritores do realismo clássico, que é o próprio Morgenthau. Então, eu trouxe esse trecho que ele diz assim: as teorias racionalistas das relações internacionais, isto é, o neoliberalismo e o neorrealismo, parecem ter ignorado a religião no seu foco na política global.
A abordagem das ciências sociais centradas no Ocidente, como seu conceito ideológico de secularismo, distinto do conceito empírico de secularização, tentou superar a religião na política, apoiando-se nos princípios orientadores do iluminismo. Então, ele vai criticar essa perspectiva de que as discussões contemporâneas racionalistas, elas tentam tirar a todo custo, né, essa influência do religioso e da religião na política global, mas que é presente isso, pelo menos no realismo clássico, e que não é necessário, né, na verdade, fazer essa diferenciação, que na verdade a gente deveria entender as raízes do realismo clássico como sendo influenciadas pela religião e como, inclusive, o realismo pode nos ajudar a lidar com questões religiosas. Pode passar, por favor, Davi. E aí ele vai opor secularismo e secularização. Então, secularismo seria, em termos bem gerais, uma perspectiva ideológica dessa separação, né, das instituições públicas da religião, do Estado, da igreja, das ideias religiosas, das instituições das instituições sociais, ou seja, é uma perspectiva mais de ideia de separação, e a secularização seria o processo mais amplo, né, pelo qual a influência da religião ela diminui. Então, ele vai dizer que o secularismo, essa ideia de separação de todas as instituições sociais da religião, ele teve muita influência sobre as novas vertentes do realismo, como o neoliberalismo, como o neorrealismo, quer dizer. Mas o realismo clássico, ele não é possível nem necessário fazer essa separação, porque ele foi muito influenciado por aspectos religiosos. Então, em contrapartida, a teoria realista clássica presume a importância de elementos humanos para além da racionalidade no contexto político. E aí vem muito uma lógica de que a gente precisa aliar, que ele vai trazer muito nesse capítulo, que a ideia da natureza humana, que é discutida no realismo, né, realismo clássico inclusive, ela presume que o ser humano ele não é só um ser racional. Na verdade, essa questão racional é muito mais envolvida pelas teorias mais racionalistas, né, e positivistas. A teoria da escolha racional, né? Então, o ser humano, a gente vai ver mais para frente, ele é um homem político, mas ele é um homem moral, ele é um homem ético, ele é um homem social, ele tem diversas vertentes, ele é plural, e por ser plural, tanto a moralidade quanto a religiosidade, quanto a racionalidade vão influenciar na política. Não tem como você falar que só a racionalidade do indivíduo vai influenciar nas decisões políticas. Porque a moralidade dele vai influenciar, a religiosidade dele vai influenciar. Então, essa separação, apesar de ser muito presente nas discussões contemporâneas, para ele não faz sentido quando a gente está falando do realismo clássico, porque existe uma noção da natureza humana que presume, que entende que não é só a racionalidade que vai determinar as escolhas humanas. Então, o realismo clássico é cético em relação ao empirismo e ao racionalismo, e, em vez disso, aponta para os limites da razão na construção da ordem política e nos processos relacionais construtivos de si e do outro. Então, há uma perspectiva do realismo clássico que critica essa noção racionalista, que entende que é possível separar o homem racional do homem moral, do homem religioso, num processo político, e que isso, por ser impossível, quer dizer que esses aspectos da pluralidade da natureza humana vão influenciar nas decisões políticas nacionais e internacionais. Por favor, Davi. E aí a gente entra, então, na discussão que ele vai trazer do que é realismo, né? Realismo, o que há em um nome? O que se dá para colocar dentro dessa caixa chamada realismo? E aí ele vem primeiro com uma definição mainstream, né? Uma definição comum, que ele diz que é uma definição mais geral, generalizada, que se atribuem ao realismo. Quando você pensa realismo, o que geralmente vem na sua cabeça? Ele traz aí um conceito do David Helt, que diz que o realismo ele postula que o sistema de estados soberanos é inevitavelmente de caráter anárquico e que essa anarquia força todos os estados, na ausência inevitável de qualquer árbitro supremo, para impor o comportamento moral e os códigos internacionais acordados, a prosseguir políticas de poder a fim de alcançar os seus interesses vitais. Então, a gente vê aí a questão do sistema Estado soberano, da anarquia, que constrange os estados a agirem de uma determinada forma. Essa visão realpolitik dos estados teve uma influência significativa tanto na análise como na prática das relações internacionais, né, contemporâneas, uma vez que oferece uma explicação prima facie convincente do caos da desordem dos assuntos mundiais. Nessa perspectiva, o sistema moderno de estados é um fator limitante que irá sempre frustrar qualquer tentativa de conduzir as relações internacionais de uma forma que transcenda a política do Estado soberano. Então,
é como se essa noção de que existe um sistema internacional que ele é anárquico, essa anarquia vai compelir os estados a agir por uma lógica, né, a fim de alcançar os seus interesses, e ela vai meio que impor, né, limites ao comportamento moral desses estados e tudo mais, como se ela limitasse a atuação deles para além de uma perspectiva transcendental, de que essa coisa transcendental não afetaria os estados. E aí ele vai dizer que isso é geralmente a ideia que a gente pensa do realismo. Pode passar, Davi, por favor. Isso, peraí. Mas ele vai dizer o seguinte: por mais comum e dominante que essa definição seja, ela não é aplicável a uma compreensão clássica e chamada neoclássica do realismo. Então, por mais que essa visão que a gente tem mais comum, mais mainstream do que é o realismo, ela seja muito difundida, isso não se aplica a uma perspectiva clássica do realismo. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, que apesar da sabedoria convencional afirmar que Morgenthau utiliza uma estrutura maquiavélica robesiana que ignora os aspectos transcendentais da sua teoria de orientação judaico-cristã, Morgenthau rejeitou a maioria dos atributos do realismo que são citados naquela definição ali. Então, particularmente no que diz respeito à noção de que o sistema estatal moderno não poderia ser transcendido em favor de uma alternativa normativamente superior a ele. Ele vai dizer que, ainda que a gente tenha uma ideia de que essa perspectiva de Maquiavel e de Hobbes, ela influenciou diretamente a lógica de Morgenthau, na verdade, ele traz uma noção da natureza humana que é muito orientada pelas suas crenças, né, judaico-cristãs. E, nesse sentido, ele não entende que é impossível que elementos para além da racionalidade ou para além desse conflito aí, que é a anarquia, orientem a ação dos estados. Então, essa visão, por mais mainstream que seja, ela não é totalmente alinhada a uma perspectiva clássica do realismo, principalmente defendida por Morgenthau. Pode passar, por favor, Davi. Então, qual seria essa definição defendida por Morgenthau? Né? A gente precisa, primeiro, entender a natureza humana na lógica de Morgenthau, depois a gente vai entender como que a política internacional entra nisso e como a religião ela vai entrar nesse debate. Então, eu trouxe aqui o conceito que ele traz, né? O próprio Troy. Nos termos de Morgenthau, o realismo político baseia-se numa concepção pluralista da natureza humana. O homem real é um composto de homem econômico, homem político, homem moral, homem religioso. Também podemos reconhecer a opinião de outro proeminente realista e defensor da escola inglesa, o Martin White, que afirmou que a política internacional é um domínio da experiência humana. Dado que a religião, tal como vista particularmente pelo realismo do século XX, discutida nesse volume, é uma variável inevitável da condição humana, ela também deve ser tida em conta para compreender esse domínio. Então, o que ele está falando? Se a gente entende que a natureza humana ela é plural, ou seja, que o homem não é só um homem racional, ele é um homem econômico, ele é um homem político, ele é um homem moral, é um homem religioso. Então, e se eu entendo também que a política internacional é um domínio da experiência humana, então eu vou entender que a religião, por ser parte da experiência humana, vai sim afetar a política internacional. Né? Então, se a política internacional ela é um campo, né, de domínio da experiência humana, se são homens que estão atuando ali, e esses homens eles têm uma natureza que é plural, que é composta por várias facetas, então não posso tirar a religião como se fosse algo que eu isolo, né? E falo, não, a religião não vai afetar isso aqui, porque ela não tem como ser isolada. Ela faz parte do que é o ser humano, que é aquele ser, que a gente vai ver depois, que busca uma relação com o transcendente, que busca uma relação de significado, uma relação de identidade, de telos, enfim. Então, é como se esse ser tem, sim, um homem religioso, parte dele, logo a religião ela deve ser levada em conta para você entender esse domínio político que é o internacional. Não só o internacional como o nacional, mas o domínio político como um todo, porque são homens que têm essa faceta dentro deles que estão ali atuando. Pode passar, por favor, Davi. E aí ele vem tratar, então, do que a gente está chamando de religião, do que ele considera religião aqui. E aí, essa parte, ele vai trazer vários conceitos do que é religião. Ele traz de Emily Durkheim, ele traz de outros filósofos e outros sociólogos, mas uma definição que ele vai levar mais adiante é do Feuerbach. Aliás, existem várias formas de pronunciar esse nome, então, se não for a que você utiliza, me perdoe. Mas essa concepção de religião que ele traz, o Feuerbach, é sobre
a lógica de que existem três elementos relacionados à religião, né? É uma concepção de religião que tem 3 elementos. E aí, essa definição, ela traz a noção de causa, de conteúdo e da relação entre os dois. Antes disso, ele fala que é muito difícil a gente encontrar uma definição de religião que é muito aceita, que é amplamente aceita. Então, a gente tem que escolher uma percepção. E aí, ele acha que é mais promissor propor uma abordagem da religião que considere essas 3 características, como o próprio filósofo aqui que ele está utilizando define, que é de causa, conteúdo e da relação entre esses dois, ou seja, entre causa e conteúdo, né? Vamos entender melhor aqui. Dito sem rodeios, a principal causa da religião é a experiência da finitude, a experiência da morte. Por outras palavras, essas experiências de que as pessoas simplesmente morrem espelham a experiência de falta da presença na vida humana. Os conteúdos religiosos centram-se fortemente na fabricação da presença em termos temporais, por exemplo, nas diversas visões do paraíso, do nirvana. Então, é como se existe uma causa, né? Ou seja, a causa é o quê? A experiência do homem de que ele é finito. E ele tem um fim. E aí existe um conteúdo que pode se relacionar com essa causa, que é um conteúdo de que existe a falta dessa presença na vida humana, ou seja, de algo que pode ser maior do que isso, que não é finito. Então, a relação entre esses dois seria o que é a religião. E ele vai falar, inclusive, depois que os rituais são a manifestação da relação entre esses dois, as práticas religiosas é a manifestação das relações entre esses dois. Então, esse é o conceito, basicamente, que ele vai trazer, né? De que a religião precisa ser vista como uma abordagem de um ser finito, buscando uma relação com o conteúdo de algo que é infinito, e nisso vai se gerar tudo aquilo que se considera ritual, prática religiosa, entre outras coisas. Passe, por favor, Davi. E aí, o que ele fala? Em suma, que a religião ela pode ser entendida não como uma ideologia, ele critica muito isso. Então, a religião não é ideologia. Por que a religião não é ideologia? Porque se eu considero ela uma ideologia, eu posso falar, não sou dessa ideologia, eu respeito tal ideologia. Ela perpassa as ideologias, né? Ela é uma percepção de ver a vida a partir da perspectiva de um ser diante de Deus, um ser finito buscando uma relação com algo que é infinito. Né, abordando a sua causa, que é a finitude, a partir do conteúdo, que é a infinitude. Então, se eu considero a religião uma ideologia, eu posso falar, não, o meu Estado não tomou uma decisão política nesse sentido religioso, porque a religião ela é uma ideologia, meu Estado tem outra ideologia. Mas se eu entendo que a religião não se trata de ideologia e que todos os seres têm religião, ainda os seres que determinam que não são religiosos, porque eles vão ter uma relação com algum ser, seja eles mesmos, enfim, então, eu entendo que a religião ela não pode ser tirada, né, do jogo político. Não é ideologia, mas ela é uma fonte de identidade. Sendo uma fonte de identidade, ela pode se tornar uma fonte de conflito. Achei muito interessante isso aqui, porque a religião não é uma ideologia, mas ela é uma fonte de identidade, ou seja, ela identifica o que você considera certo, suas crenças, seus valores, e isso vai chocar com o que o outro considera certo, as crenças deles, os valores deles. Então, por não ser ideologia, mas ser uma fonte de identidade, ela pode se tornar uma fonte de conflito. E foi aí que Fukuyama disse que a gente não pode concordar sobre valores fundamentais absolutos. Ou seja, eu creio que isso é absoluto, aí você crê que aquilo é absoluto, vai chocar. Então, a religião, ela traz conflitos, só que para ele, a gente pode trazer uma diferenciação aí, né? A religião, ela pode ser fonte de uma identidade estreita e particularista, que exclui, ou de uma identidade cosmopolita e inclusiva. E esse é o ponto que ele traz, né? Por outras palavras, cada tradição religiosa, ela herda 2 tendências, uma universalista, que inclui, e outra particularista, que exclui. E isso é o ponto que ele traz aqui. E a gente vai entender um pouquinho depois, que dependendo da perspectiva que você tem, de uma perspectiva estreita ou não estreita, né, que seria mais abrangente da religião, você vai conseguir lidar melhor ou pior no domínio político por isso. Então, se a sua perspectiva de religião ela é muito exclusivista, é a sua lógica sobre o resto do mundo. Mas se ela é inclusiva, você não vai meio que abandonar ou relações políticas ou decisões, ou tomar decisões baseadas na diferença religiosa, né? Esse é um ponto, mas a gente vai entender um pouco depois. Passa aí, por favor. Então, ele vai dizer o seguinte, que o realismo ele sustenta que os princípios morais universais
eles não podem ser aplicados às ações dos estados, na sua formulação universal abstrata, mas que devem ser filtrados através das circunstâncias concretas. Então, é como se a gente precisa entender que não tem como tirar a moralidade e a religiosidade do âmbito político, mas eu tenho que filtrar isso, né? Porque se a gente elimina a moralidade, ele vai dizer que os grandes problemas que aconteceram no século XX, as grandes atrocidades políticas, foi pela essa tentativa de ser uma decisão racional que elimina a moralidade, inclusive, e elimina a religiosidade da discussão. Só que se você também tiver uma abordagem moralista universal e não filtrar isso de acordo com as circunstâncias concretas do tempo e do lugar, que aí, ou seja, cada contexto político é diferente, também isso pode ser complexo. Então, o Morgenthau ele vai dizer que se tem muito uma defesa daquilo que a gente vai entender lá em Max Weber, que é a ética da responsabilidade, né? E aí esse texto traz isso. O indivíduo ele pode dizer por si mesmo: faça-se justiça mesmo que o mundo pereça, mas o Estado não pode dizer isso. O Estado não pode fazer assim: isso aqui é justo, eu vou fazer isso, se todo mundo morrer, morreu. Não. Ele tem que ter uma ética da responsabilidade que é diferente da ética individual. Então, a ética do decisor político, ela tem que ter, sim, uma moralidade. E pode até ser influenciada pela religiosidade, mas ela não pode ser, como vamos dizer assim, imprudente. Ou seja, se ele não pensa como eu, pode morrer. Não é sobre isso. Ela não pode ser exclusivista. Ela não pode eliminar outros estados, outros indivíduos, porque não pensa como eu. Não quer dizer que eu também tenho que ser um estado secularizado, mas também eu não posso querer impor a minha moral sobre o mundo e excluir o que os outros pensam, né? É basicamente isso. Então, a tradição do realismo do século XX, como argumenta Nicolas Guillot, tem como premissa uma crítica ao secularismo que levou, devido às suas abstrações morais, aos desastres do século XX. Ou seja, eles não acham a perspectiva clássica do realismo não acredita numa lógica secularista em que você abstrai moral, abstrai religiosidade das decisões políticas, mas também não é uma lógica em que você pega a sua moralidade e impõe sobre os outros, pega a sua religião e impõe sobre os outros à custa da vida das pessoas, como se você não tivesse ter uma ética da responsabilidade, que a sua decisão individual é diferente de uma decisão política, né? Passei por favor, Davi. Aí eu trouxe isso aqui, que ele vai meio que resumir, né, toda essa lógica. O realismo no século XX, nos Estados Unidos e no campo bastante amplo do que hoje é conhecido como escola inglesa, reconhece de fato questões de religião e a importância do transcendental, a fim de abordar as relações internacionais. E aqui no meio ele diz assim: o homem é um animal que anseia por poder, mas também uma criatura com um propósito moral. A esfera do político desenvolve, portanto, a partir de uma perspectiva transcendente, e como afirma o realismo, é também uma perspectiva necessária para a na política internacional, pois a concepção de política de Morgenthau salva a possibilidade de ação moral, uma vez que reconhece um aspecto espiritual da natureza humana, para além de qualquer desejo corruptor. Então, é importante considerar o aspecto transcendental na política internacional, para que não se advogue por decisões amorais nesse contexto internacional. Passa aí, por favor, Davi. Indo aqui para o último tópico, ou penúltimo, enfim, ele vai tratar um pouco sobre o realismo e o ressurgimento da religião, né? E aí ele vai falar o seguinte, que as culturas e, portanto, também as religiões enfatizam alguns bens em detrimento de outros, tal como nos ensina o ethos do pluralismo, em contraste com o relativismo ético. Existe um certo horizonte moral partilhado por todos os seres humanos e, portanto, existem também certos valores universais. Aqui ele vai falar um pouco, então, como que o realismo ele vai abordar esse ressurgimento do tema da religião nas questões contemporâneas de relações internacionais. E aí, o ponto aqui que ele está trazendo é que é importante, já que existe esse ressurgimento da religião, entender a visão pluralista da natureza humana. Ou seja, levar em conta que a religião importa e que ela vai afetar, assim, as decisões políticas internacionais. Mas como a gente vai lidar com isso, que é o tema? Não é excluir a religião, é lidar com o aspecto religioso, entendendo que o homem ele também tem um traço religioso e que isso precisa ser levado em conta nas discussões. Passe, por favor, Davi. Então, o que é que ele vai tratar aqui sobre a perspectiva de Morgenthau? Morgenthau ele emerge como um dos principais críticos das ciências sociais de estilo ocidental e do, portanto, crescente reconhecimento do secularismo e da cegueira moral do homem científico.
Então, o que ele está trazendo? Não faz sentido, nesse ressurgimento do tema da religião, que os cientistas adotem aquela perspectiva das ciências sociais do estilo ocidental que trata o cientista como um ser amoral ou como alguém que é totalmente dissociado do seu objeto de pesquisa. Né? A gente não é astrônomo que está estudando Marte, a gente não é biólogo que está estudando a fotossíntese, a gente tem uma relação com os nossos objetos. E o que a gente pensa pode afetar o que a gente vai analisar, mas mais do que tudo, o cientista, o analista, o decisor político, ele não precisa se tornar alguém cego moralmente para ser eficaz na sua percepção e na sua atuação. Né? Então, ele preocupava-se com cientistas sociais que queriam ser muito rigorosos cientificamente, mas terminavam querendo excluir alguns aspectos, né, que são inerentes ao ser humano. Então, ele trata que Morgenthau, sendo um estudioso de uma ética da responsabilidade, ele é um exemplo de como as raízes religiosas, e no seu caso, as judaicos cristãs, influenciaram o seu pensamento ético realista. Sua noção de natureza humana surge principalmente do estudo sobre Agostinho e as ideias do teólogo Reinhold Niebuhr, que transformou os pensamentos de Santo Agostinho no realismo do século XX. Então, não existe uma necessidade aqui dele não ser honesto sobre o que influenciou o seu pensamento. Esse é o ponto. Você se considerar completamente cientista, rigorosamente, afastamento do seu objeto, e que aquilo que você é não influencia no que você escreve, não necessariamente é a melhor forma de ser um bom atuante aqui, que ele está dizendo. Você tem que ter responsabilidade, mas você tem que reconhecer as influências. E Morgenthau, se você lê a obra dele, você entende que a influência judaico-cristã influenciou o pensamento dele, o pensamento ético, realista dele, e ele se debruçou, inclusive, sobre as literaturas de Santo Agostinho. E isso a gente pode ver nas concepções dele da natureza humana, né? Que tem uma noção de queda ali, né? De que a natureza humana é caída. Existe uma percepção do homem com a natureza humana caída e uma percepção de que isso gera diversos conflitos, inclusive dentro da política. Então, não existe uma necessidade de afastamento daquilo que ele tem como influência ético-cristã, judaico-cristã, da sua teoria. E ele critica, na verdade, essa necessidade de afastamento, porque se você quer afastar isso, você também vai escolher os temas que você vai querer se debruçar ou não. Né? Então, exclui que a religião, não vamos estudar isso, porque isso não é política, e isso não ajuda, né? Passa, por favor. Eu acho que eu nem alterei. Ok. No que diz respeito à sua forte ênfase no poder da política, ele foi influenciado pela herança bíblica. Eu achei muito interessante aqui. Ele vai falar que ele foi influenciado pela herança bíblica do Antigo Testamento, de falar a verdade ao poder, que ele entendia como a principal tarefa da ciência política, né? E eu trouxe até aqui umas perguntas, mas enfim, vou deixar depois para vocês discutirem, do que é essa herança do realismo profético, que ele fala de que inclusive a ciência política, ela tem um papel, segundo ele, de falar a verdade ao poder. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça das decisões políticas internacionais dos nossos decisores, no sentido de que você fez certo isso, você fez certo aquilo, independentemente de inclusive nos favorecer em termos de segurança. Ah, não, entrou numa guerra, matou o país todo, mas nos protegeu. Não, não é sobre isso. Se feriu algo ético, isso tem que ser falado. Então, é uma perspectiva de que a ciência política ela tem a função de falar a verdade ao poder, mesmo que quando ela vai desagradar esse poder. E isso que é muito diferente de uma percepção de um cientista ou de um tomador de decisão que é neutro, que não deixa suas percepções individuais afetarem a sua posição. Não, ele não está falando que isso é importante. Vai afetar, sim. E, na verdade, talvez o nosso papel é fazer isso, é falar aquilo que é correto para os decisores. Né? E aí ele fala, frequentemente reivindicada era secular, raramente é caracterizada pela ausência de religião. Em vez disso, novas aparências religiosas continuam a multiplicar-se nos assuntos internacionais. Ou seja, é isso que eu falei, e talvez a gente entre aqui num debate que nem é o tema da discussão hoje, e eu também não sou muito profunda nesse assunto, mas é uma discussão que a gente vê muito. O próprio Timothy Keller, no livro dele que fala a fé na era do ceticismo, né? Ele vai dizer o seguinte, que alguém falar que não tem religião, isso pode ser, na cabeça dele fazer sentido, mas não quer dizer que ele não crê em alguma coisa. Você crer na ciência é um tipo de religião.
Não, eu só acredito na ciência. Isso é um tipo de religião, você coloca fé em algo e tem a esperança de que aquilo te salve, basicamente. Ainda que não seja Jesus, né? Então, o que ele está dizendo aqui nesse artigo é que reivindicar que a era agora é secular, que não tem religião, não quer dizer que as pessoas não estão sendo afetadas por alguma religião. Estão sendo sim, e pode ser inclusive a religião científica, a religião da revolução afetiva, várias religiões. Inclusive o ateísmo. Não acredito em nada e é nisso que está minha esperança. Enfim, não sei, né? Então, o ponto dele é que essa era secular é meio que uma forma de a gente falar, não vamos misturar religião com política, mas na verdade você está misturando com outro tipo de religião, que não pode não ser o cristianismo, pode não ser o islamismo, pode não ser o judaísmo, mas vai ser alguma. Aí, para concluir, aqui eu trouxe esse trecho que diz assim: levar a sério a religião nos assuntos internacionais significa não apenas evitar a violência religiosa e o abuso da religião devido ao seu legado violento, mas também reconhecer as possibilidades que a religião oferece para trabalhar em prol de um mundo mais pacífico, começando no próprio coração e terminando em esforços de construção da paz, baseados na fé em assuntos internacionais. O conceito de pluralismo, especialmente pluralismo social, não aconteceu por acaso. Surgiu numa sociedade formada pela ideia bíblica da dignidade da pessoa humana e pela cultura que essa ideia épica moldou. Então, ele vai tratar o seguinte aqui, né? Considerar religião nos assuntos internacionais não é só evitar a violência religiosa, não é só evitar abuso religioso, mas é você entender que ela pode trazer meios para a gente discutir decisões políticas como mais pacifismo, né? Um ambiente em que você entende que tem valores que precisam ser respeitados, como a dignidade humana, que é um conceito cristão, ou bíblico, pelo menos, né? Então, é para além de uma noção religiosa puramente no sentido de ser adepto de uma religião. São perspectivas ontológicas aqui que a gente está falando, né? De que a religião, ela vai sim afetar discussões e não tem como você eliminar isso a fim de conseguir uma neutralidade religiosa. Porque se não for uma denominação religiosa, vai ser algum tipo de religião que vai estar aí afetando as decisões. Aí é isso, gente. Obrigada. Muito boa apresentação, gente. Mandou bem demais, realmente. Verdade. Excelente explanação. Fica até esperando de apresentar agora. Jennifer, foi muito bom. Na verdade, eu tava ouvindo e anotando alguns pontos, porque eu tô estudando algo específico. Eu tô na teoria política e, ao mesmo tempo, eu tô aqui no grupo de relações internacionais, porque eu tô bebendo das duas fontes para algo importante que eu tô fazendo. E acho que alguns pontos específicos do discurso que Jennifer está trazendo, que é basicamente de uma discussão internacional, eu estou bebendo dessa fonte para ajudar e ensinar política com princípios que o próprio Montanhal tem utilizado. Então, tipo assim, é claro a divisão do individual e do coletivo, que você precisa ter uma perspectiva diferente, e o conceito bíblico está em si nesse Montanhal ter responsabilidade, também não posso esquecer do outro, que às vezes a gente se perde. Então, tipo assim, foi muito bom. Fez um resumão, assim, de princípios e de tópicos que você foi falando e eu fui printando aqui a tela, porque vai servir como base de alguns argumentos que eu estou tentando criar e defender, até mesmo para compartilhar esse tipo de conhecimento, porque embora eu não seja da área de RI, é a área que eu mais vejo de influência cristã em assuntos de política internacional, e que eu consigo tirar como base para poder ter esse mesmo pensamento e influenciar uma política nacional. Eu estou dizendo assim, pode ser muito pequeno, quem sou eu para fazer uma influência nacional, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eu preciso, aos poucos, compartilhar essas ideias com os cristãos ao meu redor e influenciar a política de uma certa forma. E a gente precisa, a minha bandeira a gente não foi ensinado a ver política. A gente aprendeu política sobre viés diferentes. Não tem ninguém na igreja, não tem ninguém em nossas instituições trazendo uma perspectiva política para que a gente pudesse ler os acontecimentos
do que está acontecendo e colocar um viés cristocêntrico nele, sabe? Então, eu acho que Jenny foi muito feliz aí no resumão e eu gostei demais, viu? Parabéns. Que bom. Sim, esse último slide aqui poderia ser emoldurado, colocado na parede para ser lido todo dia. Dentro disso que... Nossa, tá aí para vocês, que aqui para mim tá dando... Parece seu Creyson. Tá É, dando mais e essa questão de você realmente colocar a moral e a ética, independente de você não defender partidos, né? Acontece mesmo no âmbito internacional quanto nacional. O cristianismo não cabe ao cristão defender um único caminho. Então, se tiver certo, ótimo. Se tiver errado, eu tenho que estar lá batendo na tecla. E isso eu estou lendo alguns livros, e eu não sei se vocês conhecem o pastor Pedro Dutti. Ele tem um trabalho do Invisível. Todo mundo conhece, né? Então, tipo assim, Coises ele vai falar isso, Pedro Dutti vai falar isso. Então, tem vários outros livros nessa vertente que batem a mesma tecla e que é um caminho que a gente precisa criar nesse meio, desse caos que é tanto internacional quanto nacional, que é trazer luz para uma forma como você conduzir as coisas, né? Só que é muito difícil porque a nossa carnalidade deseja sempre puxar para uma sardinha, né? E aí, só pedindo para Deus a misericórdia, mas ser sábio de como trazer luz, verdade, apesar das diferenças, né? Então, deixa eu parar de falar aqui agora, mas tá bom. Valeu. Gente, eu vou fechar minha câmera enquanto eu falo, porque senão vai agarrar. Isso que o Rafa falou é interessantíssimo, porque de fato esse é um dos objetivos da BC2, né? A gente reunir cristãos que sentem falta, e isso no nosso caso, né, de pessoas que tratam de política, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito internacional, reunir cristãos para nós resolvermos esse problema que você citou, que é a falta de pessoas que tratam sobre política no ambiente cristão, e quando tratam, ainda tratam de uma maneira muito... uma teologia cristã muito pobre, né, infelizmente. Então, de fato, Coises, Dulce, o Gui e o Igor, eles realmente são referências para todos nós, né, porque, dependente das denominações, das doutrinas, etc., são pessoas que são, de fato, teólogos públicos, teólogos políticos, que têm feito esse esforço, né, tem entrado mesmo no front da batalha mesmo, e feito um esforço muito grande para ajudar a gente a pensar, né, pensar política a partir de uma perspectiva cristã, de uma teologia cristã que é saudável, né, porque isso realmente faz muita falta no nosso meio. Nossa. Agora, só comentando rapidinho, aproveitando, antes eu já passo para vocês a palavra. Eu estava conversando com o Matheus, um dia desses, acho que foi ontem, não sei, sobre o conceito de falar a verdade ao poder. Eu não sei se vocês conseguiram compreender direitinho, se vocês conseguiram assimilar toda a ideia, porque o autor, o Troy, ele fala sobre isso de uma maneira muito breve, né, nesse capítulo. Se não me engano, é no encontro 7, no nosso 7º encontro, nós vamos retomar essa discussão sobre falar a verdade ao poder. E aí o autor ele vai citar de novo essa questão, não vai entrar em detalhes novamente, mas vai citar novamente esse conceito. E aí ele diz nesse capítulo que nós vamos estudar lá no encontro 7, que falar a verdade ao poder, ela é, na verdade, uma abordagem bíblica, e é por isso que ele chama isso de um realismo profético, que ela é resultante da junção entre as perspectivas normativa, liberal e realista. Ou seja, eles pegaram as ideias do normativismo, do institucionalismo liberal, do realismo clássico, juntaram isso, fizeram uma leitura a partir da Bíblia, uma leitura agostiniana, e criaram um conceito de falar a verdade ao poder. E aí esse autor que nós vamos ler no capítulo 7, ele cita 2 exemplos que ajudam a gente a entender
e vão muito de encontro ao que a Jennifer falou sobre encarar o erro mesmo, né, numa decisão política. Ele cita, em primeiro lugar, a Guerra do Vietnã, e aí ele diz que Niebuhr falou a verdade ao poder em relação à Guerra do Vietnã, porque ele se opôs à intervenção estadunidense no Vietnã. Então, esse é um exemplo de falar a verdade ao poder. Um outro exemplo de falar a verdade ao poder, que ele vai citar lá no Encontro 7, são os julgamentos de Nuremberg, porque, de acordo com Morgenthau, esses julgamentos eles foram simbólicos, no final das contas, não serviram para nada. Então, falar a verdade ao poder, nesse caso, seria justamente isso que a Jennifer falou. Ela conceituou de uma maneira muito, muito boa. É ser realmente encarar o erro e, como cristão, partindo de uma ética cristã, admitir que o poder não tem sido usado da maneira correta. Então, você vai... Ele até cita, né, que falar a verdade ao poder é como se você tivesse... como se eu colocasse o poder na frente do espelho e mostrasse para ele quem ele é de fato. Mostrar a verdadeira face dele. Então, de uma maneira muito, muito breve, isso é falar a verdade ao poder. E aí eu não sei se vocês concordam comigo, eu realmente não cheguei a uma conclusão sobre isso. Vocês fiquem à vontade para discordar de mim ou não. Além dos dois exemplos que a Jennifer citou, pensando assim em histórias bíblicas, eu acho que um exemplo de falar a verdade ao poder seria a gente confrontar o decreto de Nabucodonosor, quando ele falou que todo mundo que não se prostrasse deveria ser punido. E um outro falar a verdade ao poder seria confrontar a decisão do rei Samuel quando ele nomeou os filhos dele, Joel e Abias. Então, não sei se vocês conseguiram entender o meu raciocínio. Não sei se o meu raciocínio faz sentido, mas eu acho que Sim. dois exemplos, além dos exemplos que a Jennifer deu sobre falar a verdade ao poder na Bíblia, são esses. Confrontar o decreto de Nabucodonosor e confrontar a decisão de Samuel quando ele nomeou os dois filhos dele, Joel e Abias. Porque ambas autoridades, tanto Nabucodonosor quanto Samuel, eles utilizaram as prerrogativas que eles tinham para os seus próprios interesses e, além disso, ainda fizeram isso de maneira antiética. Ou seja, se nós pegarmos o poder deles e colocar na frente do espelho e mostrar quem ele é, nós vamos falar umas verdades em relação às decisões erradas que foram tomadas. Faz sentido para vocês? Não faz? Vocês acham que é um exemplo interessante? Vocês conseguiram entender? Sim, daria para passar a noite inteira nomeando aqui exemplos, né? Cara, eu amei demais esse último slide aqui. Eu quero muito aprofundar isso, porque acho que ninguém aqui estudou realismo cristão, né, na faculdade, enfim, propositalmente não é colocado ali, e a gente precisa fazer esse trabalho de garimpar, mas eu já fui para a faculdade com essa lente mesmo, sabe? Eu só não sabia que tinha esse nome. Essa questão de José fazendo política de combate à fome, tipo, quem poderia nomear desse jeito tão óbvio para a gente que conhece isso, né? Estava lendo a história de Salomão essa semana passada, na verdade, e o pecado de Salomão trouxe consequências políticas, né? Para toda uma nação, enfim, então, por aí afora. Mas, só voltando um pouquinho, cara, é muito bom isso, porque assim, eu acho que a gente precisa realmente fomentar e se auxiliar nessa questão de clareando a nossa visão, sabe? Alinhando política com aquilo que a gente acredita, enfim, com aquilo que está disponível, porque assim, a gente vê que no início ali tem muita abordagem teórica, enfim, mas, cara, isso aqui para mim é o ouro de hoje, sabe? Esse último slide. E a minha história com relações internacionais ela tem muito a ver com isso, né? Eu comecei em relações internacionais trabalhando com migrantes e refugiados, sem fazer disso um carro religioso. Né? A gente foi um grupo de amigos que a gente se juntou para começar a auxiliar essas pessoas, e aonde a gente chegava, as pessoas perguntavam, mas de que igreja vocês são? Mas, tipo assim, cara, a gente a gente não está fazendo aqui com mote religioso. E
maçonaria, o pessoal da Umbanda foi se juntando ali para fazer algo que era moralmente correto, sem a gente precisar estar dizendo, a gente está fazendo, a gente está ajudando o estrangeiro porque a gente é cristão, e isso está na Bíblia, essa coisa chata que às vezes mais barra a gente nessas esferas do que outra coisa, né? Hoje eu trabalho com isso aqui de falar a verdade ao poder, né? Hoje eu trabalho lidando com a autoridade, lidando com o prefeito. Cara, é muito surreal, porque você tem a oportunidade de uma hora expor algo que isso pode transformar a realidade de muitas pessoas. Então, o quanto que a gente consegue enxergar aonde que o Senhor pode nos levar, né? Com tudo isso, com toda essa consciência. Acho que é isso, consciência desse realismo profético para que a gente realmente possa contribuir sem ser de uma forma pesada, né? Porque, tipo, cara, não sei vocês, mas eu me envergonho muito da bancada evangélica do nosso país, porque às vezes faz mais pataquada lá dentro do ambiente político do que outra coisa, né? E aí aquilo que realmente deveria estar sendo feito não é. Então, às vezes, a gente não consegue nem se identificar com esses representantes, né? Porque eles se representam mal e representam mal. Toda uma esfera da cristandade que, enfim. Mas é isso, acho que tem muito para a gente cavar nisso aí, gente. Mais algum comentário? Mais alguma observação? Só dizer que eu concordo com o que tu trouxe aí sobre essas duas posições, porque eu acho que elas têm mais um cunho político, né? Eu pensei, por exemplo, se Fra e Poá, que não mataram os meninos, quando houve o decreto sobre matar os meninos, né? As parteiras ali no Egito, na época que Moisés nasceu. Uhum. Não necessariamente é uma decisão política, mas contraria uma decisão política, no sentido também do que João Batista fala ali para Herodes sobre o relacionamento dele com a Herodias, enfim. É uma contraposição também, não sei se entra aqui porque não é questão política, mas é uma falar a verdade ao poder, pelo menos, né? Eu pensei em termos que são mais pessoais, assim, mas eu acho que os teus exemplos, eles são mais políticos, no sentido que é uma determinação política querendo um objetivo pessoal, né? Um interesse pessoal. Mas também aproveitar a gente para dizer que, infelizmente, vou ter que sair agora, mas agradecer o debate. Eu acho que vocês foram muito bons e esse tema também acho que vai dar muito aí pano para manga nos próximos encontros. Mas obrigada e espero que vocês tenham uma ótima discussão. Mandou beijo. Obrigada, Jennifer. Valeu, Jennifer. Foi muito boa a apresentação, Jennifer. Deixa eu só parar o compartilhamento, então. Vou pegar o slide da... Priscila, peraí. Pronto, acho que vai dar. Tá aparecendo? Deu certo? Deu, sim. Peraí, deixa eu colocar esse trem aqui para entender. Exibição. Modo de tela cheia. Pode ficar à vontade, Priscila, por favor. Eu só vou desligar minha câmera porque a internet aqui em casa tende a oscilar um pouco. Então, para não ter interferência e se ficar muito picotado, vocês podem me interromper. Tá, Júlia. Pois bem, o artigo, o capítulo que eu peguei para estudar e para apresentar é o seguinte: o que há de cristão no realismo cristão.
Esse artigo, esse texto, ele foi escrito pelo Carlson. Pode passar, por gentileza. Então, fazendo um pequeno resumo do capítulo, o que há de cristão no realismo cristão, o Newborn, do Reinhold Niebuhr, e a ética da guerra, de John Carlson, ele explora o conceito do realismo cristão. Depois, lá na frente, tem um slide que explica o que é o realismo cristão, o que é o realismo em si, concentrando-se principalmente no quadro ético. Então, o autor ele sempre está voltando e falando sobre a ética, sobre também os valores morais, até um pouco dito pela Jennifer na apresentação passada, em relação à guerra. Então, tudo isso ocorre num contexto de estudo de guerra, como é próprio do realismo. Eu creio que todos os que estão aqui nessa reunião estudam as relações internacionais, e nós sabemos que o realismo ele está sempre muito fundamentado, e tem um plano de fundo a guerra, tem um plano de fundo a defesa dos valores e dos... como que eu posso dizer? Da defesa, assim, de uma forma geral, da segurança dos estados, né? Então, ele desenvolveu uma teoria que combina os princípios cristãos com uma compreensão realista da natureza humana e da política internacional. Como eu disse, creio que todos nós já conhecemos, né, os princípios do realismo. Então, o principal, o primeiro, é a anarquia internacional, em que não existe nenhum estado, nenhuma autoridade central para que possa impor regras, para que possa impor normas. Também tem o princípio que o Estado ele é o principal ator nas relações internacionais, e o objetivo principal dele é buscar poder, buscar também a sua segurança, né, segurança nacional. Também há o uso da racionalidade. Ao ler o texto, eu reparei muito que há uma busca pela racionalidade, pelo interesse próprio. Então, a agência, né, dos atores, ela é uma agência que ela tem um motivo, ela tem um porquê lá no final, ela não é irracional, e age de acordo com seus próprios interesses, principalmente interesses de sobreviver. Há também equilíbrio de poder, competição, balança de poder. Eu não vou me alongar muito nisso. O artigo ele investiga as opiniões que o Niebuhr tem sobre a complexidade da tomada de decisão moral num contexto de guerra, ou num contexto de uma guerra, de uma forma geral, destacando a ênfase na natureza da existência humana e também numa ação que seja prudente e moralmente fundamentada. Como eu disse antes, é um dos pressupostos do realismo. Ele também discute a questão do pacifismo e o apoio do uso da força em determinadas circunstâncias. Inclusive, o autor, em algumas partes, ele é criticado por causa dessa parte do pacifismo e também no uso da força. E, além de, no geral, o artigo ele busca elucidar as características distintivas entre o realismo cristão e a relevância para os debates contemporâneos sobre conflitos em geral. Pode passar. Então, eu trouxe um slide falando do motivo, né, do texto, que é o Niebuhr. Ele nasceu dia 21 de junho de 1892 e veio a falecer em 1971. Ele foi um teólogo estadunidense, especialista em ética, e também ele era comentarista político e de assuntos públicos. Como cientista político, ele é um dos principais representantes do realismo político americano, juntamente com Morgenthau. Morgenthau é um nome muito falado, muito discutido nas RIs, principalmente quando a gente está iniciando os estudos. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui uma citação que eu achei muito interessante do texto. Pode passar, Davi, por gentileza. Que diz o seguinte: os filhos da luz, eles devem estar armados com a sabedoria dos filhos das trevas, mas devem permanecer livres da sua malícia. Eles devem conhecer o poder do interesse próprio na sociedade humana, sem lhe dar justificativa moral. Eles devem ter essa sabedoria para que possam enganar, desviar, controlar e restringir o interesse próprio, individual e coletivo,
em prol da comunidade. Quando eu li esse texto, eu lembrei das palavras de Jesus que nos diz, né, que na verdade, nos orienta a nós sermos sábios, nós sermos simples como as pombas, mas termos a prudência das serpentes. E é interessante que esse autor, né, o que nós estamos estudando, o Newborn, não tenho certeza se eu estou falando certo o nome dele, mas ele está muito fundamentado também em Santo Agostinho de Hipona. Nas primeiras reuniões que nós tivemos, nós ouvimos falar dele, creio que todos os cristãos já conhecem sobre Santo Agostinho de Hipona, né, foi um teólogo que estudou sobre a sociedade, sobre religião, também sobre política, e lá na frente a gente também consegue relacionar com as relações internacionais a fala de Santo Agostinho. Pode passar, por gentileza. Eu trouxe também esse slide falando um pouco da relevância do autor. Muitas pessoas, né, muitos intelectuais, melhor dizendo, eles foram, eles apreciaram de uma forma geral as postulações. Muitos deles não eram cristãos, Morgenthau, por exemplo, era judeu, alguns, inclusive eram ateus, mas eles disseram a relevância que o autor tem. Então, o realista de política externa Georgian Kennan parabenizou o Newborn pelo que ele escreveu, pelo que ele fez. O acadêmico também, Morgenthau, talvez o mais conhecido dessa lista, também apreciou o trabalho dele, e o realista de política externa, Andrew Bacevich, também deu os cumprimentos pela obra do autor, do teólogo, vamos assim dizer. Pode passar, por gentileza. Falando um pouco dos realismos, então, já expliquei um pouco sobre o realismo, os principais pontos dele, mas o realismo clássico é uma escola de pensamento que é associada a Maquiavel e a Hobbes, e o realismo moderno, atualmente, ele é associado a Morgenthau, o maior nome das RIs na questão do realismo. O realismo político, que é o que o Newborn ele está associado, é o uso da força como um instrumento do poder do Estado, uma inevitabilidade de que os Estados assumam na sua possessão de na prossecução de seus interesses. É algo muito realista, acho que amassar a barra falar do realismo, em questão de uso da força, instrumento de poder, e etc. O realismo cristão, no entanto, ele oferece um relato entre duas alternativas, por um lado, a moral e a religiosa. Então, o autor, ele foi pioneiro, não pioneiro, mas ele trouxe luz e trouxe conhecimento a esses dois lados, tanto da moral quanto da religião, todos eles juntas, né, nessas alternativas. O realismo cristão, ele é distinto das outras formas, por recusar a relegar a religião a uma função de razão de Estado, seja uma religião pagã. Maquiavel, lá na frente, ele fala sobre a religião pagã, também fala do cristianismo e o que o cristianismo fez com as cidades-estados italianas, seja uma religião civil que torna as políticas mais gloriosas ou simplesmente que elas sejam mais seguras, mais fundamentadas. O realismo cristão, ele não abraça abordagens funcionalistas da religião endêmicas, do liberalismo e nem das ciências sociais. E é interessante também, foi até dito pela Jennifer e depois comentado pelos outros colegas, e que o realismo cristão, vamos assim dizer, uma forma bem coloquial, bem do dia a dia, ele não passa pano para nenhum político, ou para nenhuma ação, ou para nenhuma ação política feita por um político, feita por um parlamentar, ele é muito neutro. Então, eu até anotei aqui o que a Jennifer falou, que a ciência política, ela indica o que é correto a ser feito, e não as meus pressupostos ou as coisas que eu acredito. E no decorrer do texto eu percebi isso, que não há
uma paixão política, uma paixão por um lado só, mas realmente entender a guerra, entender o confronto como ele é. Pode passar, por gentileza. Para o Milborn, os elementos morais e religiosos da estrutura, então, tem, por exemplo, né, os que são intangíveis, o amor, justiça, humildade, eles militavam contra formas excessivamente pessimistas e cínicas do realismo político. Ao mesmo tempo, ele se agarrou tenazmente a uma doutrina bem impregnada do pecado, que protegia contra as tendências excessivamente otimistas dos moralistas. Eu reparei que essa parte do pensamento dele tem muito a ver com o pensamento de Agostinho. Agostinho, embora ele nunca tenha escrito nada sobre as relações internacionais de uma forma direta, ele fala muito sobre a questão do pecado, né? No livro principal da Cidade de Deus, ele explica a questão do pecado, a questão de nós estarmos aqui, né, nessa terra, mas olharmos e esperarmos. A Cidade de Deus não, acho que são duas cidades, perdão, eu confundi o nome do livro, mas a obra do Agostinho é de nós estarmos aqui no plano terrestre, mas esperando e almejando estarmos um dia numa outra cidade e ao lado de Deus Pai. No entanto, para o Milborn, nem o moralismo nem o realismo compreendem ou explicam adequadamente as ligações político-morais subjacentes à guerra, como o realismo cristão ele busca fazer. Ele também propõe uma descrição mais ampla da ética, da política e da guerra, que é, ao mesmo tempo, moralmente e politicamente realista, sobre o uso da força como um instrumento de justiça. Os realistas políticos, eles ignoram as realidades éticas e as possibilidades da força, tanto quanto os moralistas, eles tendem a ignorar certas realidades políticas e limitações da guerra. O realismo, então, do Milborn, ele pretende corrigir os ambos tipos de erros. Continuando a falar do realismo, pode passar, por gentileza. Ele também defende uma ordem moral da realidade e uma visão eticamente informada e politicamente esclarecida da vida dos cidadãos. De uma forma geral, o realismo cristão, ele oferece uma interpretação da política, no qual a religião ela não é interpretada de uma forma redutiva. No entanto, ela tem a preocupação com as preocupações religiosas e morais, à medida que busca causar impacto prático e tornar essas medidas por vários interesses, fatores de instituições, e não pode ser idealizado. Foi o que os colegas falaram antes, né? Que não pode haver essa idealização e achar que tudo vai ser perfeito, os confrontos, as guerras, as RIs, de uma forma geral, a diplomacia, vai ser perfeita e idealizada. Pode passar, por gentileza. Então, a questão da religião e a teoria política. Nós estamos aqui no núcleo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e hoje nós compreendemos que é possível nós sermos cristãos, nós sermos pesquisadores, nós estarmos inseridos num contexto científico, de pesquisa, do ambiente acadêmico de uma forma geral, e por muito tempo foi assim, embora a gente tenha perdido, né, os destaques e também os textos e também a vivência que existia não era muito diferente à academia da religião. Algumas vezes a religião, sim, ela entrava em confrontos científicos, mas também a igreja, principalmente a igreja cristã, no início, né, até antes da Reforma Protestante, a igreja católica, foi ela que organizou, foi ela que fundamentou o conhecimento e incentivava o povo a buscar o conhecimento e principalmente a guardar o conhecimento. Então, nós temos hoje vários textos muito conhecidos, textos clássicos, que só chegaram até nós aqui no século XXI, porque os monges, eles reescreviam os textos repetidamente, né, repetidas vezes, então esses relatos não foram perdidos. A religião na política, ela tem, na verdade, uma maior dívida com a era moderna e com a era industrial. A era tecnológica do progresso
completa os movimentos intelectuais, mas ofusca a fé. Então, nós sabemos que durante a Idade da Luz, né, no Iluminismo, muita parte, né, muitas coisas que estavam ligadas à religião foram deixadas de lado, até mesmo outros escritores, eles contribuíram para isso, vários intelectuais, eles fizeram questão de retirar a parte da religião de dentro da academia, e nós sabemos o que isso causou, assim, nós acabamos perdendo muita coisa, e alguns falam, né, que foi até bom ter separado, mas também houveram perdas para nós. O Maquiavel, então, sobre a questão da religião, no início do século XVI, ele investiu contra a religião cristã dominante na sua época. Maquiavel, o texto mais conhecido dele é O Príncipe, que ele dá vários conselhos de como um governante deve agir, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, e a época em que ele viveu era uma época de ruptura política, de muita confusão. Ele, no início, estava atrelado ao governo, depois ele perdeu o seu lugar no governo, e depois ele retornou a um status que ele tinha, não mesmo, mas ele voltou a ter, não é virtude que ele fala, né, mas ele voltou para a parte política e agir na política. Mas o que ele fez é que ele culpou o cristianismo pelo que estava acontecendo, pelo problema que estava acontecendo em relação à política que ele estava vivendo. Porque o cristianismo, o Maquiavel, ele reclama que tinha muitos preceitos de bondade, de humildade, de ser contemplativo, pensar, né, na vida de uma forma geral, preocupados com a verdade, o verdadeiro caminho, seguir a Jesus, dar a outra face, né? Então, isso foi um ponto em que Maquiavel reclamou muito, e duramente criticou o cristianismo, e também o cristianismo ele deixava de lado a questão das honras mundanas, de você se auto-vangloriar, de você ser aplaudido. Também tinha a vida romana, ela não era para os cristãos, ela não era tudo aquilo que o Maquiavel enxergava, tudo aquilo que ele via, com a grandiosidade que ele via. Mas foi só no século XIX, como eu tinha dito antes, eu pulei algumas partes, em que Marx, Weber e Durkheim decretaram de uma vez por todas a religião e principalmente o cristianismo, uma vez que todos esses foram escritores ocidentais, então eles declararam que o cristianismo estava na fase de declínio no Ocidente. Em nenhuma dessas concepções de religião é necessário mencionar Deus, pensar teologicamente, sondar experiências religiosas, investigar criteriosamente a natureza de uma realidade que não é simplesmente uma construção humana. E hoje nós temos um conhecimento e um estudo muito voltado para aquilo que é real, para aquilo que é longe da religião, de uma forma geral. Eu vou fazer um pequeno parêntese. Semestre passado, uma professora pediu para eu fazer um trabalho sobre características minhas que fundavam aquilo que eu sou, fundavam o meu eu. E então, várias pessoas escolheram, por exemplo, um grupo escolheu um grupo de mulheres que foram violentadas porque eles tinham uma identidade, que trabalharam sobre identidade, elas se viam nessa identidade. Outro grupo escolheu um grupo de transexuais, porque eles se viam numa grande transformação, uma coisa assim bem filosófica. Meu grupo de amigas, pensei assim, vou fazer algo sobre a minha identidade, vou falar sobre o cristianismo. E como eu estudo numa universidade católica, eu decidi estudar e entrevistar um grupo de irmãs clarissas do Mosteiro de Santa Clara, fica perto, inclusive, da minha universidade. E a minha professora perguntou, olha, mas o que essas freiras, ela falou assim, o que essas mulheres que usam roupa branca, essas freiras vão fazer de bom
vão trazer mudança para as relações internacionais, porque não é nada palpável a parte da religião. E uma colega minha se levantou e falou assim: professora, mas a minha identidade é ser cristã, acima de qualquer outra coisa, eu sou cristã. Então ela deu um tapa assim, eu fiquei calada, eu pensei assim, poxa vida, hein? Essa professora hoje vai ir dormir pensando um pouco na aula. Nós, inclusive, perguntamos para as irmãs clarissas, olha, qual que é a importância de vocês? Elas vivem em clausura, a importância de vocês? E elas ficaram bem sem graça. Elas falaram, olha, a gente não cuida de órfãos, a gente não faz muita coisa, a gente vive de doação. O que a gente pode fazer é rezar pela alma, pelo fato de elas serem católicas, né? Rezar por uma alma, rezar por uma vida. Eu já falei assim, nossa, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é algo palpável, não é algo monetário. Você não está dando dinheiro a alguma pessoa, né? Mas nós sabemos que há importância, sim, na oração, há importância, sim, na meditação da palavra de Deus, por mais que eu não seja católica. Eu estou aqui para te dizer que você não precisa ficar envergonhada. A gente veio aqui como acadêmicas, mas, acima de tudo, nós viemos aqui entrevistá-la como cristã. Então, o pensamento que essa professora teve de que Deus está fora do ambiente acadêmico, de que não há importância do cristianismo, não há importância da religião, começou, na verdade, lá na época das luzes, né, do movimento do iluminismo. Uma outra parte do artigo, pode passar, por favor, Davi? Uma outra parte do artigo fala sobre o uso da força no realismo cristão. E é aí que começa um pouco da polêmica, mas nem tão polêmica assim. Alguns críticos ao uso da força argumentam que não é nada cristão, uma vez que o cristianismo, talvez eles não tenham lido a Bíblia completamente, né? Porque há muitas guerras, há muitos conflitos na Bíblia, mas falam que contraria os princípios cristãos, sendo que nós sabemos que não. Inclusive, o rei Davi, ele ia lutar usando armas, usando estratégia de guerras e etc. Então, e o nosso Senhor também é o Senhor dos exércitos. Então, se ele é o Senhor dos exércitos, é porque há uma guerra, há um conflito. A gente não pode esquecer isso. Claro que é conflito contra as potestades e etc. As posições éticas, elas podem ser aplicadas em contextos seculares e não exigem necessariamente uma explicação das várias dimensões ou fundamentos religiosos. Então, aqueles que falavam mal, que criticavam o Newport, eles falam, olha, você às vezes tem uns contextos muito seculares, às vezes no que você escreve, no que você defende, você não está sendo 100% cristão. Então, ele recebeu essa crítica, infelizmente, mas todos nós, no nosso trabalho, às vezes, a gente não... Alguém de fora pode falar, olha, você não está sendo cristão, mas, às vezes, é por falta de conhecimento bíblico, ou porque na nossa vida secular nós tentamos trazer Cristo para um mundo que é muito secular. Então, há princípios cristãos dentro de nós, assim como eu acredito que havia princípios cristãos dentro do coração e no que o Newport propunha. Por mais que ele tenha sido um teólogo, seus elementos políticos e morais são separáveis dos elementos teológicos. E é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós temos nosso trabalho, nós temos as nossas obrigações, obrigações no dia a dia, e nem por isso deixamos de ser cristãos, nem por isso devemos ser afastados da igreja ou algo do tipo, né, do contexto cristão. É possível nós estarmos no mundo e não sermos do mundo. Muito pelo contrário, sermos a luz, né, já que estamos aqui entre cristãos, sermos luz no meio das trevas. Pode passar. Depois do uso da força, entramos no assunto da guerra justa. A guerra justa e o realismo, eles enfatizam a moralidade e a ética na guerra.
reconhecendo ao mesmo tempo a inevitabilidade do conflito e a imperfeição humana. Então, não tem como a gente imaginar que as relações internacionais vão ser idealizadas e perfeitas, e etc. e tal. Você pode passar, por favor, Davi? O Newborn, então, ele argumentou que, embora a guerra seja trágica e deva ser evitada, sempre que possível, às vezes ela pode ser necessária para conter o mal. Nós vemos isso várias vezes nas Sagradas Escrituras. Ele também enfatizou a importância de limitar os danos e buscar a paz justa após o conflito. O tema da guerra justa, quando é explorado pelo teólogo, houve grande preocupação acerca da ética da guerra e como essa pode ajudar a moldar a consciência cristã. Já expliquei um pouco disso, mas é o que basicamente está escrito. Ele teve uma grande preocupação em questão da guerra, em questão de cuidar e defender os inocentes, defender os civis, nos textos dele, né? Eu não quis trazer porque eu quis fazer um slide mais sucinto, mas ele fala que há, sim, essa preocupação em defesa daqueles que estão menos favorecidos, né? A política internacional, por vezes, ela exige ações que são moralmente ambíguas, e ele, então, reconhece a complexidade do mundo real, enquanto busca viver os valores cristãos fundamentais. Ainda mais nós que estamos vivendo num mundo caído, num mundo em que há conflitos, num mundo em que há problemas, nós tentamos, sim, lidar com as questões dos nossos valores cristãos, que são fundamentais, são fundamentos, são básicos, num mundo em que muitas vezes não aceitam, por várias vezes não aceitam os princípios e os valores cristãos. Este enfoque, então, ele ajuda ele visa ajudar os cristãos, e realmente ajuda a navegar entre as tensões entre os imperativos éticos e as exigências da política internacional. Conclusão. O Newborn, assim como o Santo Agostinho de Hipona, ele apelou para os cristãos para encontrarem segurança naquilo que não é levado rio abaixo. Essa parte do rio abaixo é uma alusão ao Salmo 137, que diz, olha, junto aos rios de Babilônia, nós estávamos assentados e nós choramos, nós nos lembramos de Sião, nos salgueiros que há no meio-dia, nós penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, aqueles que nos destruíram pediram que nós nos alegrássemos, que nós cantássemos o hino de Sião. Mas como cantaremos, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então, é um apelo que Agostinho fez. Eu não coloquei nos slides, na verdade, a parte do Agostinho, você pode até voltar, então, Davi, por favor, antes da conclusão. Mas o Santo Agostinho de Hipona, nas relações internacionais, ele entra com a teologia política, particularmente na sua obra Cidade de Deus. Ele, então, ele discute a natureza da autoridade política e a relação entre a cidade celestial, que no caso seria o reino de Deus, e a cidade terrena, que é a sociedade humana. O Santo Agostinho, ele argumenta que as sociedades são marcadas pelo pecado, também pela busca do poder terreno, que é o que nós, os realistas, creem também, olha, estamos sempre buscando poder, enquanto a cidade de Deus, ela representa os bons valores, os valores espirituais, a ordem divina. Ele defende, então, que a autoridade política e as instituições civis, elas são, sim, necessárias para manter uma ordem, para também manter a justiça entre os povos e entre os iguais também, entre a sociedade civil, a sociedade terrena, mas que elas devem ser subordinadas à autoridade e à vontade divinas. Creio que, agora que eu conheci o realismo cristão, eu concordo 100% com o que ele escreveu. Essa visão, então, ela pode ser interpretada dentro das relações internacionais, onde os estados e as nações, que são inseridos nas cidades terrenas, elas buscam poder, buscam também segurança, que é um dos preceitos do realismo.
através das alianças, através também de conflitos, através da diplomacia. No entanto, a autoridade e os princípios morais derivados de Deus, derivados da cidade de Deus, devem ser como guias para as ações dos líderes políticos e também das nações. Não é colocar o cristianismo goela abaixo. Mas nós sabemos que há princípios ditos por Deus e escritos na Bíblia que fundamentam as nossas vidas, que se nós seguirmos, teremos paz, teremos alegria, teremos conforto. Isso também se aplica às relações internacionais. Em toda a palavra de Deus, há dicas, há ajudas, vamos assim dizer, de Deus, né, direcionado pelo Espírito Santo, de como os estados, como os países devem agir quanto ao diferente, inclusive quanto ao estrangeiro. Agostinho também, ele defende a questão da guerra justa na obra dele, argumentando que ela só é justificada moralmente quando ela é travada para defender os valores sagrados, os valores cristãos, e também promover a paz e a justiça. Então, se é necessário entrar o país, um Estado, entrar em conflito para garantir paz, para garantir justiça, então ela é moralmente justificável. Essa visão ela pode influenciar a forma como os Estados eles veem as intervenções militares e também como eles lidam com a política externa, com a política externa, né, de uma forma geral. E, embora Santo Agostinho ele não tenha desenvolvido uma teoria sistemática das relações internacionais, seus pensamentos sobre autoridade política, justiça, guerra, paz, relação entre o divino e aquilo que é terreno, tem sido objeto de reflexão e debate dos estudiosos interessados nas dimensões éticas e morais da política internacional. Então, pode voltar, na verdade, no outro slide? Quando as duas cidades se misturam nesse mundo, o Newbold, ele observa que a cidade terrena e a cidade celestial, elas não se referem simplesmente a dois tipos de cidadãos ou de pessoas, mas, na verdade, a junção dos dois, tanto cidadão da cidade terrena, quanto cidadão da cidade celestial. Mas Santo Agostinho chama da vontade dividida que habita em cada alma. O amor a Deus, o amor ao próximo, que, por um lado, está em conflito perpétuo com o amor distorcido por si, ou então pela nação, o amor egoísta. Por mais fixos que estejam os nossos olhos na cidade celestial, não se pode, entretanto, responder à injustiça deste mundo. Ficando de braços cruzados, mas, ou então buscando vingança, dando rédea solta à brutalidade, mas, na verdade, deve haver a interiorização dos princípios cristãos de uma forma geral, e o realismo de Newbold lhe proporciona uma noção tão boa quanto qualquer outra que essa ética provisória implica, enquanto a cidade de Deus está em peregrinação neste mundo. Depois ele volta no Salmo 137, de que, na verdade, eles falam, olha, como nós iremos cantar, entoar o cântico do Senhor numa terra estranha, e lá no final ele fala, olha, nós estamos com saudade na nossa terra, falando de Jerusalém, mas nós, na verdade, temos saudade da Jerusalém eterna, não da Jerusalém aqui terrena, mas da cidade celestial. E o próximo slide é só a referência do texto que eu peguei, que eu apresentei. É isso, muito obrigada por terem me ouvido. Podem fazer suas colocações, eu ainda estou na graduação, então, aqui pelo menos tem muita coisa para incrementar, para falar, para ajudar. Tá tranquila, Priscila, foi ótimo, muito bom. Obrigado, Priscila. Bom mesmo. Sim. Muito obrigada. Fiquei nervosa depois da apresentação da Jennifer, então foi tão boa que eu fiquei assim, agora já era. Na vez de apresentar.
Nós estamos muito bem de colegas aqui no grupo, graças a Deus. Sim. E é isso que é lindo no ser cristão, né? Cada um de nós, na multiforme graça do Senhor, a gente tem com que contribuir, né? Sim. Uhum. Isso é muito lindo, eu fico... Assim, chega a ser até emocionante, né? Porque faz a gente refletir, né? Tipo, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Se eu não tiver, quando eu não estou aqui na reunião, eu estou lá na igreja caseira, né? Então, não tem jeito, a sexta-feira é para o Senhor mesmo. Mas são essas reflexões, sabe, que eu acho que a gente realmente precisa levar mais a sério, né? Acho que é isso da gente não, sei lá, não ser negligente com aquilo que o Senhor tem colocado diante da gente, diante de todo esse histórico que a gente tem como igreja, como povo de Deus, né? Parabéns por ter sido corajosa, né? Eu sei o quanto é difícil, todos nós, né? A gente que, enfim, como é que uma faculdade católica você pode apresentar qualquer coisa, né? E não pode, enfim, né? Se denominar como cristão. Eis aí o grande desafio para todos nós, né? Mas achei excelente, sim, a tua explanação, a tua apresentação ali, apesar de, assim, eu não achei que foi tão sucinta, não, tá? Tem bastante coisa ali que dá para absorver. Eu tenho pegado os materiais e tenho analisado, assim, feito minhas próprias anotações, que acho que a gente está estudando juntos também, né? Como acho que foi você falou também, né, Issa, que você não teve na graduação absolutamente nada, né? A gente descobre porque a gente começa a ir atrás. E aí a gente vê por que isso não é exposto, né? Mas essa última parte aí da questão do Agostinho mesmo, da cidade de Deus, da cidade dos homens, acho que é um desafio diário para a gente, diário, né? Então, muito a refletir, mas também muito a construir. Esse negócio de ficar só pensando e não partir para a ação, acho que a gente tem que construir juntos. Pelo menos, pode falar, Priscila, vai lá. Não, pelo menos para mim, eu até comentei com o Davi, assim, como que eu fiquei encantada com o realismo cristão. Assim, era a parte do realismo que eu aprendi na faculdade, que eu falei, olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu acho que é o que mais está perto do que eu penso. E juntar com o cristianismo, nossa, foi encontrar água no meio do deserto. Sim. E acrescentar no mundo, tanto na minha vida acadêmica, como também na vida cristã, assim, de lidarmos com os conflitos, lidarmos com as relações internacionais de uma forma cristã, de uma forma em que Jesus seja o centro. Se nós não pudermos falar de Jesus abertamente, que dentro de nós haja a convicção de Cristo Jesus. Eu fiquei muito feliz, muito, muito alegre quando começaram essas reuniões. Até o Niebuhr, né, foi dito ali que ele não, tipo assim, mas como assim? Você não é tão cristão assim? Quantos de nós, né? Nós somos, tipo assim, nem sabia que você era crente, tá? Tipo, cara, mas é que eu entendo que precisa haver, sim, confissão pública, mas a gente também precisa ser sábio, né, para se movimentar nesses lugares, nesses espaços, de modo a não ser repelente, né? Porque tem gente que mais repele do que atrai. Então, eu faço muito essas reflexões, assim, tipo, a tensão entre o já e o ainda não, né? Que a gente sempre ouve falar, porque, como cristãos, a gente sabe que tudo só vai realmente se resolver quando Jesus voltar, mas eu penso muito sobre a questão de gerar um testemunho. E acho que o Niebuhr deu essa contribuição dele, né? Deixou um testemunho ali acadêmico sobre enfim, o que realmente vai dar certo nas relações internacionais. E o mais curioso é aquela questão ali do padrão moral fraco, né, que todo mundo tem, mas ninguém sabe de onde que isso vem, ou né, não, prefere fingir que não sabe de onde vem. E tem esse ponto, assim, tipo, eu não sei na faculdade de vocês, mas na minha, todo mundo era realista, né? Era, tipo, 90% realista, e aí um feminista, enfim, essas teorias chechelentas que chegaram por último. Então, tipo, da onde você é realista, querido, que você não sabe? Nossa, pelo menos assim, no meu curso, ser realista
Nossa, que vergonha, sério? Você não é feminista? Você não é construtivista? Pós-estrutural, no pós-estruturalista tá rodo, assim, sabe? Fala assim, gente, eu sou realista. Bem baixinho, assim. Agora não mais, entendeu? Agora eu tenho convicção. Sim. Isa. Nossa, não, esse capítulo ele é tão maravilhoso, né? A apresentação da Priscila foi tão boa que dá vontade de ficar aqui falando que milhares e milhares de horas, mas Sim. eu acho que foi legal a gente ter estudado esses 2 capítulos, primeiro da Jennifer, depois o da Priscila, porque eu não sei se vocês repararam, mas o primeiro capítulo ele defende o seguinte, ok, o pensamento realista nas relações internacionais integra a religião ao estudo da política internacional. E aí vem o segundo capítulo, que foi apresentado pela Priscila, ele diz, ok, os realistas, principalmente o Morgenthau, eles se preocupam sim com a religião, mas eles entendem a religião como eles estudam a religião a partir de uma abordagem funcionalista. Então a religião é uma questão identitária, por exemplo. A religião é uma marca e ela tem que ser vivida em foro íntimo, em algum sentido. E aí vem o Niebuhr e fala, não, peraí, a religião é muito mais do que isso. A religião é nós pensarmos teologicamente. A religião é nós termos uma vida com Deus. A religião é nós usarmos os nossos dogmas, as nossas doutrinas, e nesse caso específico, o pensamento de Paulo, que foi passado para Agostinho, que foi passado para Tomás de Aquino, que foi passado para Kuyper, que foi passado para Niebuhr, etc., para pensar as relações internacionais, para pensar a ética e a moral para nós estudar. Então, eu acho que o legal entre esses 2 artigos é isso. De um lado, nós temos pessoas que defendem a religião, que dizem que é preciso estudar a religião para compreender a política internacional, mas que deixam a religião ali como uma marca identitária, talvez. E aí, no outro capítulo, a gente lê que não, a religião não é só uma questão funcional do ser humano. Não é uma simples questão assim de nós termos uma identidade, ela vai além disso. Então, eu achei maravilhoso isso. E você tinha falado, Karen, que no último slide, na última apresentação, o último slide merecia ser enquadrado. Eu acho que nessa apresentação da Priscila, o último também tem que ser enquadrado, porque eu achei maravilhoso aquela fala final sobre o Salmo 137. Eu até anotei aqui. Por mais fixos que estejam os olhos na cidade celestial, não podemos, entretanto, responder à justiça deste mundo, ficando sentados de braços cruzados, seja santificando a vingança ou dando rédea solta à brutalidade. Alguma ética provisória deve circunscrever as relações entre as nações e os povos. Ou seja, a gente não deve ficar simplesmente de braços cruzados fazendo oração do Salmo precatório pedindo para Deus fazer justiça. A gente tem que, de alguma forma, não é também ter um pensamento evolucionário, né? Nós vamos pegar em armas, vamos para as ruas e vamos abraçar a luta de classe e tentar resolver isso pelas nossas próprias. Mas eu achei muito interessante ele ter usado a expressão ética provisória, porque ele entende que essa ética não vai redimir a nossa história. Não é essa ética que vai redimir os problemas que nós temos, mas é uma ética provisória, a qual nós vamos tomar posse dela, enquanto nós olhamos para a cidade celestial e tentamos agir aqui, né, no nosso mundo. Eu achei isso maravilhoso. Sim, é por isso que eu falei da questão do gerar um testemunho, né? Quando eu consegui compreender isso, eu comecei a ser curada e sarada do radicalismo, né? Porque acho que cada um de nós, assim, o Senhor coloca dentro de cada um de nós um anseio por justiça, e aí isso vai se desdobrando, né? Enfim, várias coisas. E nossa, eu tenho até vergonha de falar isso, mas cara, quando eu era adolescente, participei do PSTU, eu nem sabia o que era isso, tipo, só porque eu queria lidar com questão social, lidar com, tipo, isso sempre foi muito forte em mim. Só que o radicalismo, ele não resolve nada, ele não traz justiça, né? Muito, muito pelo contrário, ele gera ainda mais injustiça.
Então, se tudo isso só vai ser resolvido quando Jesus voltar, o que seria, então, essa ética temporária? Né? A gente, o cristão, no lugar que ele está inserido, na área que ele está inserido, ele gerar um testemunho. Né? Acho que isso alivia um pouco o coração, porque, assim, quem de nós não se angustia, né? Com todas essas coisas que estão ocorrendo? Eu, às vezes, fico assim, a vontade, às vezes, que dá de paralisar, do peso, né? Tipo, até quando, Senhor? Né? A gente consegue até compreender um pouco o salmista, né? Quando eles falavam e aí, Senhor, até quando essa injustiça? Então, acho que o meio é exatamente isso, né? A gente poder semear um pouco do que vai ser, e né, nenhum de nós somos perfeitos, mas ou a gente deprime, né, e tipo, ao vida, ao azar, ou a gente acha um meio termo, né, com a graça de Deus, da gente ir fazendo alguma coisa, enquanto ele não retorna. É bem a resposta que a colega da Priscila deu para a professora, né? A professora vai implicar logo com um grupo que diz que a identidade está ancorada na Escritura, na vida de Cristo, na cruz. E aí a colega dela falou, uai, mas essa é a minha identidade. E aí se a pessoa vira e fala que ela se inspira nas teorias críticas das relações internacionais, nas abordagens queer, no feminismo, em qualquer tipo de onda, etc., é tranquilo. Mas se a pessoa disser que a identidade dela está ancorada em Cristo, aí esse é um absurdo, não serve para nada, é uma coisa banal, uma coisa que não faz sentido, etc. Mas esse é o que eu consigo gerar, de fato. Ela até falou assim, eu quero ver você falar da sua identidade. Depois ela falou comigo especificamente. Quero ver você falar da sua identidade sendo cristã. Será que você vai ter coragem? A gente estudou ainda, né? Nossa. Coragem eu tenho. A gente até entende essa fala, eu percebo que muito da fala que esse povo tem com relação a isso é por causa do estereótipo cristão evangélico que a gente tem. Né? Mas então aí é uma boa oportunidade, né? De como o Rafanel estava falando ali do Pedro Dulce, eu acompanho muito ele, eu gosto muito dele. Mas, cara, você tem que estar preparado, né? Como fala lá, você tem que estar pronto para responder aquele que está te questionando acerca daquilo que você acredita. E aí essas são as oportunidades que o Senhor vai dando, né? Da gente academicamente ou coloquialmente, ou enfim, testemunhar acerca daquilo que a gente crê e vive. E também trazer isso para o... Não sei se você trabalha com as relações internacionais, mas trazer isso para a nossa vivência nas relações internacionais. Sim. Eu fiquei pensando assim, em José e a política de acabar com a fome zero. Poxa, se o Senhor não tivesse levantado a ele, cadê o povo judeu? E ele estava falando sobre essa questão do envolvimento com o PSTU. Travou um pouquinho. Vou fechar minha câmera. Melhorou aí? Deixa eu ver. Vou até fechar. Voltei. Já vou abrir de novo. Peraí. Pronto, melhorou. Fala, Isa. Eu te interrompi, Priscila. Pode concluir. Não, pode falar. Você que estava falando aí, cortou. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Ah, tá. É porque eu vi, em relação a essa fala sua, que você falou que você tinha participado do PSTU, e essa necessidade de ir às ruas e tentar fazer justiça com as próprias mãos. Se não me engano, acho que é o postulado 6º ou 7º que nós vimos na primeira aula, que foi proposto pelo Eric Peterson, entre os 8 postulados do realismo cristão. Ele fala sobre isso, né? O realismo cristão, ele não concorda com os ismos. Então, qualquer tipo de o qual nós abraçamos não é correto, porque, de acordo com o realismo cristão, a gente não deve tomar esses ismos como postulado para a nossa vida e seguir eles e fazer deles nossa razão de ser. Eu nem era crente na época, né? Então, meio que esse discurso aí, a gente não consegue... a gente não consegue nem orientar essas pessoas que estão nisso, porque elas não conseguem enxergar, né? Todo ismo é doença, né? Então,
Perdição, eu lembro muito da fala do... não terminei ainda de ler, né, a Apologética Cristã no século XXI, do Alistair, que ele fala sobre a racionalidade redimida. Né? Se você não tem Jesus, você não consegue nem pensar racionalmente, tipo, putz, realmente isso não faz sentido. Então, só depois que eu, né, de anos conhecendo o Senhor e estudando, é que tipo, você vai jogando coisas fora e vai purificando aquilo que é bom, né? Fazer justiça é correto, mas como? A partir de onde? A partir de quem? E de que maneira? Né? Porque acho que é isso, todo ser humano tem esse inerente dentro dele, mas ele, sem o Senhor, ele não tem condição nem de buscar, nem de pensar direito acerca do que ele está fazendo. Sim. É verdade. Já era crente, só tinha sido alcançado pela graça irresistível ainda, né? Já era uma eleita do Senhor. Jesus me salvou de mim mesma. Não, cara, eu participei do PSTU, eu participei da União Municipal dos Estudantes, tipo, fui eleita diretora de minorias, assinei, nunca assumi, graças a Deus o Senhor me preservou disso. E olha que nem existia esses negócios ainda, desse negócio desse identitarismo louco que está tendo por aí, mas enfim, você estava perguntando, Priscila, eu trabalho com relações governamentais, né? Então eu estou sempre diante desses desafios, sabe? Mas é um ambiente bizarro e pesado, sabe? Então, a gente sempre de olho para aproveitar as oportunidades, mas para também não ser sugado por eles, sabe?